Bom dia a todos e a todas. Hoje falamos em chakras, um tema muito batido e, por vezes, não corretamente, quanto a mim. Do que é que estamos a falar? Uma coisa que toda a gente encontra facilmente na internet, montes de referências, centros de energia que existirão num corpo subtil, muitas vezes designado corpo etérico, energético, bioplásmico, etc., que subjaz ao nosso corpo físico, que o interpenetra. É aquele mesmo corpo onde encontramos os meridianos da acupuntura. E este corpo energético tem focos de energia principais, os chamados sete chakras, os quais, por sua vez, estão relacionados com centros e plexos nervosos e com glândulas endócrinas. Desde logo, é fácil encontrar referências que nos dizem que, quando os chakras estão equilibrados entre si, quando estão bem alinhados, por assim dizer, e quando estão saudáveis, quando não estão excessivamente ativos, nem estão com uma deficiência de atividade, estão ligados ao bem-estar físico e psicológico, a um bom estado de saúde também. Há aqui uma noção de que atividade a mais pode estar ligada a desequilíbrios nervosos, por exemplo, hiperatividade excessiva no chakra do plexo solar pode estar ligada a transtornos nervosos mais ou menos graves, a uma hiperstresse, a uma hipersensibilidade, a uma agitação, etc. Falta de atividade pode estar ligada à apatia, falta de energia, tudo isso. Não vou debater este assunto propriamente, encontram-se muitas referências acerca, de certo modo, da função de cada chakra e da relação da atividade de cada chakra com bem-estar ou mal-estar em determinadas áreas do nosso organismo, com determinados órgãos, e também há referências, claro, sistemáticas à relação dos chakras com estados psicológicos. Normalmente, numa escala ascendente dos chakras, vamos encontrar chakras cada vez mais elevados, até ao topo da cabeça, onde se fala de um chakra, um sahasrara, um chakra de topo, ou coronal, que quando devidamente ativado estará ligado à espiritualidade profunda. Ora bem, o que é que eu preferia falar aqui um pouco? Da ingenuidade com que por vezes este assunto é abordado. As mesmas tradições que normalmente nos falam em chakras, nomeadamente a tradição védica da Índia, ou algumas escolas esotéricas, como a antiga Teosofia, como a escola arcana de Alice Bailey, etc., dizem-nos que os chakras existem, sim senhor, mas vão talvez alertar-nos para algo mais. Existem centros de energia, têm todas estas relações, mas estamos apenas a falar daqueles mais próximos da nossa fisicalidade. Se calhar, admitindo como as mesmas tradições dizem que nós temos vários corpos subtis, existirão contrapartes destes chakras nesses corpos subtis. Quer isto dizer que se alinhamos os chakras pedindo a alguém que nos ajude a fazer isso, num plano mais ou menos físico, no tal corpo energético ou etérico, podemos sentir-nos muito bem e, de certo modo, recalibrados durante 3 dias, mas se nada se passar no nível do corpo chamado emocional ou do corpo chamado mental, e por vezes ainda acima, no corpo chamado causal, os chakras vão voltar ao estado anterior, porque o que os colocou no estado anterior foi um desequilíbrio mental e emocional mais profundo, que é também um desequilíbrio energético e que precisa de atenção. Portanto, alinhar ou calibrar chakras apenas fisicamente é uma pequena parte da história total do psiquismo humano e que pode e deve ser feito com ele. Vamos ainda pensar que existem corpos ainda acima, num plano supramental, existe, por exemplo, o que chamamos um corpo intuicional, onde, de certo modo, encontremos as verdadeiras e últimas raízes do que chamamos chakras. E este corpo, não vou alargar-me sobre isso aqui, mas esse corpo corresponde também a um nível energético que, em tradições mais afinadas, é chamado quarto éter cósmico. Então, assim como a nossa vitalidade de nível físico e etérico é, de certo modo, manejada pela atividade dos chakras, se calhar a nossa vitalidade cósmica, admitindo isso, terá a ver com as contrapartes superiores dos chakras, as raízes últimas e profundas dos chakras, num plano de éter cósmico, ou no plano dito intuicional. Mas não vamos tanto por aí, vamos apenas também realçar outra coisa. Fala-se muito em alinhar chakras, e muitas pessoas que dizem que alinham chakras conseguem, efetualmente, ajudar outras a sentirem-se um pouco melhor, como eu disse, pouco tempo, se nada mais perfeito. A questão seguinte é, mas nós podemos alinhar os nossos próprios chakras? Sim, através da visualização e tudo o resto. Mas, mais uma vez, se for apenas com visualização,
se for apenas com a escuta de sons harmónicos ligados a cada chakra, etc., estaremos apenas a fazer um alinhamento, de certo modo, de superfície. Então, e com o que é que se alinham os chakras? Se calhar não apenas os alinhamos entre si, mas a ideia melhor e mais profunda é alinharmos os chakras com a nossa alma. Como é que começamos a fazer isso? Interiorizando-nos no nosso eixo energético, e neste eixo energético interior, etérico, ligado ao tal corpo subtil, por onde circula a nossa energia vital, vamos então procurar alinhar todo o nosso eixo energético interior, de certo modo por dentro da coluna vertebral e por dentro do próprio eixo nervoso, vamos tentar alinhá-lo com a vibração do nosso ser mais profundo, da nossa alma. Isto já exige, sobretudo, práticas meditativas que precisam de ir sendo aprofundadas. E nesse alinhamento vamos procurar que, de facto, haja uma harmonia de todo o nosso sistema energético, portanto, todos os chakras, com o nosso ser interior e com, por assim dizer, o propósito do nosso ser interior, com a sabedoria do ser interior. E para isso, na meditação, precisamos também de criar uma certa passividade mental, no estado mental que geralmente conhecemos, cotidiano, uma certa passividade emocional e também física, para permitir que algo mais esteja em funções, que outra sabedoria, outra energia estejam a manifestar-se e então a exercer o seu efeito sobre o nosso sistema de chakras. Isto para tecer algumas considerações, porque o tema não é simples, mas também podemos, por vezes, descomplicá-lo na meditação, quando a nossa meditação se aprofunda. E é esta referência que eu queria deixar aqui, como habitualmente, se gostarem, partilhem, subscrevam e estarei por estas bandas na medida do possível, muito em breve também.